entrar para falar com você pela janela. Você não me escutou, entendeu? Fechou a janela, eu achava a chavinha embaixo do tapete e tentava abrir outra porta por trás. Você não me escutava. Então, eu usei muito disso para ela. Quando foi para acontecer essa separação, eu usei essa simbologia para ela. Você sentiu, em outras palavras, que ela não te entendia, não havia diálogo? Começou a partir para esse lado, né? Então, aquela coisa do... A luzinha vai apagando, quer dizer, você tenta e acontece dessa luzinha ir apagando aos poucos. Pensando nessa parte, o que você, olhando para trás, reconhece que poderia ter feito diferente? Olhando agora, com a cabeça mais fria? Um pouquinho mais de paciência, entender, inclusive, certas influências externas, entender que quando você casa, vem todo mundo junto, né? Entendeu? Então, você tem os amigos, você tem a família, você tem... Todo mundo tá acompanhando, né? Esse ponto da família é importante porque, às vezes, a gente, antes de casar, não presta muita atenção porque a gente parece estar obcecado com a pessoa, né? É só ela, a gente só vê ela ou ele. Isso né? mesmo. Mas, como você falou, não vê que tem muitas pessoas ligadas ao redor. Através... Nunca vão se desligar dela. Nunca vão se desligar. E outra coisa é o nível de apego que essa pessoa tem, o tipo de relacionamento. Porque, às vezes, se ela veio de uma família onde todo mundo está lá no fim de semana, é 6 horas de almoço, junto ao almoço com a janta. Ela era uma pessoa muito... A família, vamos dizer, era muito centralizada nela. E veio junto. Pois é, isso é uma análise que tem que ser feita pré-casamento, né? Para ver se você está preparado para conviver, para entrar nesse ritmo de vida, né? No seu caso, isso talvez explodiu na sua cara, digamos assim, depois. Depois, bem depois, né? Aí você começa a ter esses momentos que você perde um pouco do brilho, né? O diálogo já começa a dar uma baixada, ou começa a dar, às vezes, explodidas, aí, essas coisas de... momentos de lado a lado dessa explosão, né? Então... O que acontece muito quando tem esse tipo de problema, né, que a família está muito envolvida na sua família, ele ou ela, né, começa a criticar a família da outra pessoa. Então, começa a falar mal. E isso é um erro muito grave. Por quê? Tudo bem que eles estão errando, entrar ali, se metendo na sua vida, estão errando. Mas você não deve falar mal da mãe, do pai, da irmã, porque eles fazem parte da família dela. É uma guerra que você nunca vai ganhar. Exatamente. Então, é uma luta ingrata. Sim. Você não pode entrar nessa luta. E a gente se arrepende por isso, Renato. Porque tem coisas que a gente acaba soltando sem a gente querer soltar. O certo é a pessoa, a filha, né, ser bem claro, olha, mamãe, papai... Colocar os limites. Eu não quero que vocês falem mal do meu marido, eu não quero ouvir esses tipos de comentário. Se eu for convidar ele não, então eu não posso ir. Ou seja, a pessoa da família que tem que fazer botar esses limites. Ela tem que ser a embaixatriz, né? Ou ele o embaixador da sua própria família, da sua própria casa. Ou seja, eu estou aqui para defender a minha casa, mesmo diante dos meus pais, né? Mesmo diante dos meus parentes. Se há qualquer tipo de atrito ou diferenças ali, então ele ou a pessoa que pertence àquela família vai colocar os certos limites para que não haja esse tipo de inimizade. Porque realmente isso é um problema clássico que acontece. Tem que ficar um time aqui. Né? É o time contra o mundo. Todo mundo está contra vocês, mas vocês têm que ficar juntos. Não pode você estar nesse time e ficar jogando no outro time, não dá certo. Pois é. Que muitos não conseguem fazer, ficam divididos, né? Mas se eu agrado meu pai, minha mãe, desagrado meu marido... Começar a marcar o gol contra não dá certo, né? Fica realmente difícil. Mas tem que saber fazer bem esse equilíbrio aí. Eu vou perguntar para você daqui a pouquinho a sua lição principal. Mas antes disso, vamos responder a Jussara, aqui de São Paulo, que tem uma pergunta para nós. Eu gostaria de saber como que eu faço para me aproximar mais do meu marido. Eu gosto de fazer sexo, mas eu não sinto vontade à noite, eu fico muito cansada. Beijos, tchau. Direto ao assunto, né? É difícil achar isso, uma mulher ir direto ao assunto, né? Bom, ela gosta de fazer sexo, mas à noite não tem vontade. Então é difícil de entender essa daí, Jussara. Talvez ela se refira ao fato que ele quer mais do que ela. Ela falou que não quer, ela não tem vontade todo dia. Né? Eu acho que também pode ser também erro dele, porque às vezes o homem não faz nada...
ele não conhece sabe? O romance. O romance, ele não tem aquela preparação, ele não prepara a mulher. Então, muitas mulheres, elas não têm, tipo, o dia todo ele é afastado, não fala com ela, de repente, do nada, ele quer alguma coisa. Aliás, nós vamos fazer um programa somente em cima desse assunto no sábado que vem, na próxima semana. Mas aqui, para ajudar a Jussara, você tem que conversar com seu marido e entender que, primariamente, o nível de desejo da maioria dos casais geralmente é diferente. Um quer mais que o outro. Às vezes o homem quer mais, normalmente o homem quer mais, mas às vezes a mulher quer mais do que o homem também. Então tem que haver uma conversa e um acordo entre como que os dois vão tentar se equilibrar nisso. Se você não gosta tanto quanto ele, não sente tanta necessidade quanto a ele, você vai ter que fazer um esforço e, às vezes, entrar no clima, mesmo que para você poderia não ter aquela noite. Mas você vai ter que entrar no clima, porque é muito importante para ele. E ele vai ter que entender, às vezes, que você não quer e ele não vai poder impor isso sobre você. Então tem que haver esse equilíbrio. Agora, Jussara, quanto menos você fizer, menos você vai querer. Então, às vezes, mesmo cansada, esquece do cansaço, porque depois você nem lembra dele, tá? Lembra do cansaço, né? Nem lembra do cansaço. Pois é. E ajude o seu marido a agir de forma que lhe motive mais, lhe encoraje mais, lhe incentive mais a ter vontade também. É questão de conversa. Bom, Alexandre, a sua lição principal até aqui, qual tem sido? Eu sei que é recente, né? Mas o que você tem aprendido que gostaria de fazer diferente ou vai levar com você para um futuro relacionamento? Eu acho que a gente tem que aprender a ceder mais, né? Abaixar um pouco mais a orelhinha na hora que certas coisas acontecem e de lado a lado, né? Os dois têm que agir dessa forma, né? Acho que a paciência é muito importante, né? E essa condição de você dar essa oportunidade de abrir a porta da casa e deixar outra pessoa falar é importante também. Ok. Né? Então é isso daí que eu levo. O diálogo não pode acabar e tem que ceder. Mas é uma lição importante que você está falando, a paciência, o ceder mais, o ouvir mais, porque quando passa os ânimos, né, os ânimos se acalmam e a gente está com a cabeça fria, que a gente vai pensar, poxa, podia ter não falado aquilo, poderia ter não... De lado a lado, eu estou falando para você, não é só o meu lado, né, mas de lado a lado, né? Bom, o Rogério está aqui, também foi casado, Rogério, por 4 anos, não é isso? Foi 4 anos de convivência. Tivemos um namoro muito legal e a hora que a gente casou, complicou. Aí que a coisa mudou de figura, né? Vamos saber um pouquinho mais da sua história e a gente vai voltar para saber o que você aprendeu com esse divórcio. Vamos lá. Fiquei casado por 4 anos. Estou separado também em torno de uns 4 anos, de 2009 para cá. A separação aconteceu devido a um relacionamento de não entendimento entre as partes, né? A gente não se entendia muito bem. Tentei voltar com ela, fiz terapia. Quando não é para ser, não dá, não tem jeito. Mas eu tentei do fundo do meu coração de todas as maneiras para dar certo e infelizmente não teve jeito. A vida tem seu destino, tem seu rumo. Então, Rogério, 4 anos apenas, você responsabiliza o que da sua parte por ter culminado com a separação e o divórcio? Então, Renato, na realidade, a gente acaba... Um problema gera outro problema. O que acontece? Eu tentei ser legal no casamento, fazer os gostos dela para poder facilitar a minha vida, né? Não gerar problemas. Então, tentei ser mais bonzinho e acabei me anulando. Ao me anular, a gente vai gerando um efeito dominó lá no futuro, né? Então vai passando o tempo, a gente vai vendo que a gente vai morrendo aos poucos quando a gente vai se anulando. A gente vai deixando o eu, as nossas vontades para dentro da gente. A gente vai se fechando. E quando vai pôr para fora, já está muito tarde. Vai se desgastando. Fica difícil de você lutar pelo que a gente quer. Então, eu tive que fazer terapia para acabar me encontrando, para acabar... achando a maneira de pôr para fora. Então, o que eu aprendi nessa relação foi realmente que a gente tem que sempre tentar, em tudo, fazer um acordo. Eu faço para você, mas você faz para mim também. Isso não tá legal para mim, mas vamos lá, tudo bem, vamos tentar fazer. Então, sempre tentar fazer um acordo para ficar bom para os dois. Eu não gosto, mas vamos tentar fazer. Você não gosta, mas faz para mim também. Nunca fazer para tentar resolver um problema, senão arruma outro problema. Às vezes a pessoa, no caso a esposa, ela quer tanto as coisas, ela pensa, as coisas têm que ser do jeito dela.
e ela não sabe que ela está acabando com a outra pessoa. Isso porque é um perigo. a outra pessoa, se a pessoa falar, olha, mas eu não acho isso, não interessa o que você acha, é o que eu acho, é isso que eu quero. Muitos maridos, isso é muito comum que você falou. O marido fala amém, né, que a gente fala, né, amém, muitos tudo bem. maridos fazem de tudo para agradar a esposa, porque elas não dão o braço a torcer. Muitas mulheres são muito, como se diz, inflexíveis, duras. Inflexíveis, né? Principalmente hoje em dia. As mulheres estão muito assim, inflexíveis. E elas estão anulando os homens, sim. Infelizmente, muitos homens, eles, para não criar uma briga, eles se desligam da relação. Preferem ceder para comprar a paz, né? Só que aí... Prefiro a paz. Aí não tem diálogo, mas ela não sabe o que está acontecendo ali dentro, né? Que foi o seu caso. Foi, criou um muro, né? Você se escondeu dentro de você. Exatamente. Né? E isso normalmente é gerado por um medo. A pessoa, ela tem medo de ser dominada. Ela pensa assim, não, se eu entregar, se eu ceder muito, se eu fizer a vontade do outro, daqui a pouquinho, né, ele vai estar me controlando. Então, a pessoa, às vezes, por medo daquilo acontecer com ela faz com o outro primeiro. Não, antes dele fazer comigo, eu vou fazer com ele. Ou antes dela fazer comigo, eu vou fazer com ela. E isso vai gerando, como você falou, vários problemas. É um efeito dominó, e no final das contas, quando você viu, você já está numa teia de aranha. Você não consegue sair. Fica difícil. Então, realmente tem que lutar antes disso acontecer. Somente no casamento. Casamento é parceria total. É família envolvida. Então, você não pode ficar mais com uma família do que com a outra. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter respeito com uma família, respeito com a outra. Então, não adianta você, vou para a família, aí não vou para outra. Fica difícil, né? Então, tem que ter um equilíbrio. O certo no relacionamento, quando você casa, você tem que fazer bem para outra pessoa. Você não pode apagar a outra pessoa. Você tem que adicionar, você tem que acrescentar na vida dela. Então, o Renato tem que ser mais feliz comigo ao lado dele, né? E eu ser mais feliz com ele ao meu lado. Não... Mas é menos eu, mais apagadinha, sumir, de repente sumir. Porque isso cansa. A pessoa até aguenta por alguns anos, mas ela cansa. Chega uma hora que não dá mais. Então, Rogério, o que você leva adiante de aprendizado? Você conseguiu superar essa dificuldade que você teve no relacionamento anterior? Sim, superei sim. Acho que o grande aprendizado é que a gente evolui com o sofrimento. Então, converse muito, é o que eu aprendi. Converse. Lute pelo que você acredita, tanto o homem quanto a mulher, tem que lutar pelo que acredita. Tudo que é feito em comum acordo, como parceiros, só tem a dar certo. Quando um lado só cede, fica o que eu falei, uma balança fica desequilibrada, a tendência é não dar certo. Uma hora ela vai cair, né? A água transborda e acaba indo para o outro lado. Então o que eu aprendi é que realmente um não pode ceder mais que o outro, tem que ter um equilíbrio. Tem que ser os dois lados. O que eu acho errado também é qualquer coisinha, vamos separar. Eu acho que esse tipo de coisa não tem nem que falar, isso não tem nem que verbalizar no casamento. Acho que a cereja em cima do bolo que você falou agora é não mencionar a separação em qualquer momento de intriga, de problema. Porque hoje em dia tá tão fácil separar, né? Que eu ia, vamos separar, e aí já vem outra, já arruma outra. Essa coisa do momento da explosão. O caso é resolver, parar, pensar, brecar na curva. E aprender, né? É isso que a gente está falando, usar a cabeça. O amor, ele precisa aprender, não só sentir. Sentir é fácil, qualquer pessoa pode sentir. Mas aprender exige que você pare, medite, reflita, analise e então mude o seu comportamento para melhorar e não ficar repetindo os erros. Queremos agradecer a todos vocês, tá? Muito obrigado por falar tão abertamente de situações difíceis que muitas pessoas não gostam nem de falar, mas temos que tirar o chapéu para vocês porque eu sei que a ideia é ajudar as pessoas, tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Se em 2011 o número de divórcios bateu o recorde, para nossa alegria, o de casamentos também. Foi o ano em que os brasileiros mais se casaram neste século. Legal, né? Mais de 1 milhão de pessoas, Renato. E para todos aqueles que não querem virar uma estatística e sim serem felizes, estar preparado para casar é essencial.
Isso quer dizer ser capaz de resolver os problemas que vêm junto com a vida dois. E nós mostramos como isso é possível no nosso livro Casamento Blindado. Por isso, se você é casado, noivo ou famoso namorido, seja lá o que for, comece já. Adquira o livro pelo site casamentoblindado.com ou numa das livrarias em todo o país, próxima da sua casa.